Só não sei a Andressa e o Vinícius, mas enquanto eles não se manifestam, eu vou ligando o slide. Professora, durante o intervalo eu fiquei pensando que essa estrutura, a forma, tem um quê de palavra cruzada que nessa própria imagem, né, no próprio visual, meio que pede o engajamento do leitor, assim, como se ele fosse resolver uma palavra cruzada para ter sentido. Muito bem colocado, Tarine? Isso. Muito bem colocado, Tarine. É como se fosse um enigma, né? Como se fosse uma palavra cruzada, e é essa mesmo a ideia do poeta, né? E, enfim, do movimento da poesia concreta. Quer dizer, eles colocam os operadores de leitura à disposição do leitor, ou do público, no caso, né, do museu, quando há uma proposta afim, né, como, por exemplo, na instalação artística, para que o leitor possa julgar mesmo, né, é muito essa proposta. E pensando né, aqui há, claro, né, um jogo com o leitor a partir dessa palavra terra, mas também há uma ideia de política aqui, né, e quem sabe, né, a gente possa compreender uma proposta literária em que justamente por não apresentar uma descrição, né, de nenhum tema, mas sim operadores de leitura, é uma proposta que procura provocar mesmo, né, o estranhamento do leitor, né, e, enfim, costuma tratar, né, dessa atmosfera moderna, que é uma atmosfera que costuma ser automatizada. A vida do sujeito moderno tende a ser algo automatizado, né? Ir para o trabalho todos os dias, num determinado horário, se alimentar num determinado horário. Quer dizer, e assistir determinados programas, né, televisivos, jornalísticos, em que a questão do dólar é apresentada segundos depois de uma catástrofe, quer dizer, a nossa atmosfera contemporânea, moderna, né, tende a automatizar o sujeito diante de tudo e qualquer coisa. A literatura, diante desse mesmo contexto, quando propõe, né, uma nova estrutura, uma nova forma de ver a palavra, assume essa proposta de desautomatizar esse sujeito, né? Quer dizer, não é só uma descrição de um problema social, o leitor vai ter que se engajar com isso daí, né, para poder tirar algum sentido. Então, o leitor não vai poder se posicionar de uma maneira muito confortável, né, muito distante, caso tenha o interesse, né, de apreender algo dali. Estão todas aí, gente? Eu posso continuar? Não. Sim, eu tô. Também estou. Perfeito, então. Bom, então nós falamos de alguns aspectos, né, da poesia concreta, que vejam, né, essa ideia de condensar
palavras e reduzir palavras e dessa forma potencializar esses objetos, né? Não para descrever nada, né? Mas sim para chamar atenção para as suas forças, né? Digamos assim. Então, a poesia concreta surge após uma tendência a uma produção mais intimista, né? E os poetas Décio Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos tinham uma rejeição muito forte à tendência surrealista, por exemplo, né? Uma tendência vanguardista que antecede, né, que antecede esse momento, né, da poesia concreta. Então, eles têm aversão a misticismo, a subjetividade, a descrição. Eles se posicionam como poetas engenheiros da palavra, né? Eles têm essa vontade de repotencializar, se a gente pode falar isso, né? A palavra e o olhar do público diante, né, desse objeto. E por isso eles se valem, né, do ilhamento, né, verbal, o isolamento da palavra, a aglutinação ou o recorte da palavra, sua organização espacializada, né? E é assim que se forma, digamos assim, essa proposta que é, sim, poética, mas não deixa de ser plástica, porque ela se vale da potência semântica da palavra, mas também se vale da palavra enquanto imagem. E vejam que o espaço em branco, tal como a gente pode ver aqui, e em outros poemas concretos, é muito importante para a composição do poema. É o espaço em branco que vai poder desmembrar outras palavras a partir dessa palavra central que é a terra, ou reorganizar, enfim, né, reorganizar as letras que compõem essa palavra. Então, o espaço em branco é tão importante quanto a palavra. É ele que vai possibilitar essa organização visual desses poemas, que também é uma força tão importante quanto a força semântica, a força da palavra, né, aqui. Quer dizer, é uma linguagem híbrida, ela é uma linguagem poética, mas ela também é uma linguagem plástica, também é uma linguagem sonora. Enfim, acho que a gente falou muito do que já está posto aqui, mas como vocês podem ver, é uma linguagem concreta, visual, não tem nada de abstrato aqui, né? Vai se valer de elementos muito próprios de uma era pós-industrial, né? Dessa atmosfera moderna, dessa atmosfera contemporânea, né, em que vivemos. E aí, quando a gente fala da espacialidade do poema, né, imprescindível a gente pensar no Mallarmé. Vocês conhecem o Mallarmé, certo? Nunca ouvi, professor. Comecei a conhecer agora na disciplina. Certo. Então, vamos lá. O Mallarmé costuma ser mais conhecido entre o pessoal dos estudos literários. Então, eu imagino que o Moacir e a Tarine devam conhecer. Mallarmé, sim, né? Vejam que antes, a gente tem um trecho aqui do livro que se chama Um Lance de Dados. Tá? Antes desse livro, o Mallarmé era um poeta que escrevia em verso. Mas,
né, com um lance de dados, que é esse livro que estamos lendo aqui, observando aqui, o Mallarmé propõe uma nova forma, uma nova estrutura poética. Então, quer dizer, a poesia moderna é uma antes e outra depois do Mallarmé. Esse livro, Um Lance de Dados, foi escrito em 1897, quase o século XX, né? Mas ainda finalzinho do século XIX, quase século XX. E por que é uma poesia antes e outra depois do Mallarmé? Porque é o Mallarmé que vai libertar as palavras de uma ordem convencional, seja da ordem, né, dos versos, seja da distribuição do texto na página. Então, o que nós temos aqui é uma imagem de um livro que está aberto, as duas páginas estão abertas. E o livro inteiro é para ser lido dessa forma, com as duas páginas abertas. Então, normalmente, né, convencionalmente, o leitor está habituado a ler, o leitor ocidental, né, está habituado a ler da direita para a esquerda. No caso de um lance de dados, essa ordem é abolida. O poema deve ser lido como uma partitura musical, Vinícius. Uma partitura musical, nós temos o papel inteiro aberto. O músico deve considerar todo o papel. E é essa a proposta do Mallarmé, com o lance de dados. Não só isso, né? Ele é um poema que os nossos... Vejam, o Décio Pignatari, o Haroldo e o Augusto de Campos traduziram o Mallarmé aqui no Brasil, então são eles que abrem as portas, né, da poesia mallarmiana no cenário brasileiro, e eles que propõem os primeiros estudos, inclusive muito consistentes, a respeito dessa proposta do Mallarmé. Então, são eles que iluminam a poesia mallarmiana no Brasil em todos os sentidos, desde traduzir até esclarecer possíveis propostas, né, de análise. Então, quer dizer, é um poema constelar. Como vocês podem ver, nós temos uma palavra aqui, soar, né, na direita. Eu acho que é direita, espero que seja direita. A primeira palavra aqui, soar, ela está escrita com todas as letras em caixa alta, né? E aí, às vezes, ele vai se valer de uma outra, numa outra página, de uma palavra em que todas as letras estão em caixa alta também, no meio do poema. Então, o que eu quero dizer... O Mallarmé vai se reapropriar da potencialidade visual da palavra. Ele vai libertar a palavra daquela ordem convencional, de versos ou de ordem de leitura. Ele vai se apropriar da potência do espaço em branco. O espaço em branco aqui também tem uma função. E a função do espaço em branco na poesia, na música, qual é, Vinícius? Boa pergunta. Eu acho... Não, assim, eu estava tentando, como a professora falou da questão da partitura, né? Uhum. Que o espaço em branco ele é primordial, assim, porque se você tiver só som, você não tem nada, né? Você necessita do silêncio. Exatamente, quer dizer, exatamente isso. O espaço em branco produz o efeito de silêncio. Isso. Ou seja, o efeito de pausa, né? Exatamente. E aí, se fôssemos ver como uma partitura, né? Você teria uma palavra e necessariamente você teria um silêncio depois
ou para mostrar que vai acabar destacando isso que é sonoro, né? Perfeito. Vejam que, então, o Mallarmé vai se apropriar desse conhecimento relacionado à teoria musical para aplicar nessa nova poesia, nessa nova estrutura de poesia, nessa poesia constelar, né, como chamam os poetas concretos. Então, quer dizer, vai se apropriar do conhecimento, né, da música e das artes plásticas para propor uma nova estrutura, para propor uma nova linguagem poética. Então, vocês vão ver que há palavras e que elas estão mais isoladas. Então, deve haver necessariamente um silêncio, uma pausa maior entre elas. E há versos, se assim a gente pode dizer, né, em que eles estão mais próximos. Então, essa leitura deveria ser mais ritmada, digamos assim. Então, o silêncio, o espaço em branco, vai ter um efeito, vai ter um efeito de sentido aqui, que é esse efeito de pausa, de silêncio entre as palavras que estão ali. E dialoga também com a música depois do século XX, porque a partitura musical ela foi, digamos, ao longo do tempo, né, desde que ela nasceu lá na Idade Média, sendo estruturada, e ela foi se tornando cada vez mais detalhista e, com isso, mais rígida, talvez, né? De você ter exatamente quantos compassos você tem que esperar para você tocar, né? Então, nessa poesia, como você falou que é parecido com uma partitura musical, talvez uma partitura musical também já desse tempo, que ela já é mais livre. Quer dizer, você tem um som e você tem uma espera, mas ali o compositor já não indica exatamente quanto tempo essa espera tem que acontecer. Isso vai de quem está interpretando aquele poema, aquela música, que é uma tendência a partir ali do século XX, né? Muito bem observado. Muito, muito bem colocado, Vinícius. Então, vejam, né, é uma proposta de libertação da palavra na poesia a partir de um diálogo com a libertação da palavra, poderia dizer assim, Vinícius, na música, ou dos efeitos sonoros, das notas, não sei. Eu acredito que sim, como a gente observa essa tendência de você fazer um produto artístico, né, na verdade ainda não está finalizado, que ele vai ser reelaborado, digamos assim, pelo intérprete, né? Então eu acho que é um aproveitamento, eu acho que talvez isso tudo se conecta com essas tendências que vêm do século XX, né, da música também. Eu olhando assim, como o professor tinha descrito, né, ler como uma partitura, eu entendi dessa maneira. É que eu não... tá em francês isso? Em francês. Ah, tá. Aí eu tentei imaginar sonoramente, né, cada palavra. Mas como eu não falo francês, eu não consigo, assim, no detalhe exatamente o que cada palavra significa, digamos assim. Eu consigo imaginar talvez o som de algumas coisas que tem que ser faladas juntas e outras coisas que necessitam desse espaço, né? Como uma abertura de um concerto que vai ter um som e aí tudo vai ficar em silêncio, aí de repente você tem ali sons menores, uma conversa, uma coisa assim. Perfeito. Mas nesse momento, o mais importante é a compreensão desse funcionamento estrutural mesmo, como você está fazendo. Então, quer dizer, perceber o funcionamento do espaço entre uma palavra e outra. Então, como vocês percebem, né, há um diálogo intrínseco aqui com a questão da música, uma vez que a proposta do Mallarmé é essa, né? Ele propõe poemas para serem lidos como uma partitura musical, quer dizer,
a página deve ficar aberta, e a leitura não é mais uma página seguida da outra, mas sim a partir, né, das duas páginas juntos, quer dizer, vejam que há uma proposta de uma de uma libertação da palavra, mas também do olhar do leitor, né, da leitura do leitor, né, tão, digamos assim, automatizada, sempre feita de uma mesma forma. Aqui não, né, o leitor vai... vejam que as palavras como essa, né, suar, aqui a primeira, em que todas as letras estão em caixa alta, ela sinaliza palavras que devem ser lidas de uma maneira mais alta do que outras escritas em uma fonte menor, né? Uma tipografia menor. Então, ao entrar em contato com essa poesia malarmiana, né, os nossos poetas, né, concretos, pensam em novas formas de poesia. Senhores, posso fazer mais uma? Claro, por favor. Já que estamos falando sobre música. Sim. A partitura, no caso, você tem uma partitura que, digamos, começar numa orquestra, né? Você tem a partitura do músico, que ela é uma partitura numa folha em formato, como é que é? Paisagem e retrato, né? A do músico, geralmente, ela é retrato, mas a do maestro, ela é nessa forma de paisagem. Ah, tá certo. Então, interessante. seria pensar numa partitura dessa música já depois do século XX e também nessa visão do maestro, de quem está dirigindo aquele grupo, né? Que é essa partitura que tem todas as informações que a orquestra vai tocar e que ela é sempre nesse formato de paisagem. Ah, muito interessante. Obrigada, Vinícius. Então, quer dizer, dialoga com aquilo que a gente estava pensando, né? Do sujeito poeta enquanto essa inteligência que poetiza. Então, a gente não tem mais aqui aquele sujeito preocupado em expressar suas angústias pessoais, digamos assim, de se abrir, confessar sentimentos. Nós temos uma inteligência que poetiza no sentido de pensar novas estruturas de leitura, novas estruturas poéticas, novas formas de ver o mundo, para além daquelas convencionalmente pré-estabelecidas, daquelas canônicas. Né? Nós temos uma tendência que se contrapõe a um conformismo, digamos assim. E o nome desse poema, né, Um Lance de Dados, diz muito dialoga muito com a poesia concreta, com a literatura moderna de uma forma geral. Essa que tende a oferecer para o leitor operadores de leitura a partir do qual o leitor deve necessariamente se engajar para extrair possíveis efeitos de sentido. Então, quer dizer, aqui... Professora. Diga. Perdão. Não, perdão te interromper. É uma pergunta que me veio. Quando esse tipo de estrutura é encontrada em uma narrativa, como que a gente avaliaria? Seria um recurso narrativo? Seria um diálogo com essa tradição do Mallarmé? Como que a gente poderia definir, assim, quando isso aparece numa narrativa? Tem uma narrativa convencional, mas em determinada parte do livro, sabe, aparece uma estrutura diferenciada. Você está pensando em algum autor específico ou não? Então, eu adquiri recentemente um livro de horror chamado Casa de Folhas. É um clássico estadunidense, assim, do horror. E ele tem vários recursos narrativos parecidos com isso. Páginas inteiras com
como se fosse só uma estrofe, 2 páginas que devem ser lidas em conjunto, mas também pensando em outros livros que usam esses recursos narrativos dessa coisa do operário da palavra, de mudar, como que a gente poderia avaliar isso? Certo. Seria necessariamente um diálogo com essa tradição? A gente poderia nomear como aspectos narrativos, recursos narrativos? Tarine? Tarine, claro, né? Isso. Certo. Tarine, olha, uma possibilidade, né, que tem sido pensada para nomear esse tipo de tendência na literatura hoje é o conceito de instalação literária. Quem propõe isso justamente uma das pessoas que propõe essa ideia é o Luiz Rufato. O Luiz Rufato, assim como o Décio Pignatari, o Haroldo e Augusto de Campos, ele é um escritor, mas ele também se debruça num estudo muito sério, né, a respeito da materialidade literária brasileira e estrangeira. Então, assim, é muito difícil negar um diálogo com o Mallarmé. De fato, o Mallarmé é quem vai inaugurar essa libertação da palavra no sentido visual, no sentido sonoro, no sentido semântico, né? No sentido de propor uma nova unidade poética, e, enfim, até desafiar os gêneros literários, né, já estabelecidos. É muito difícil negar porque ele é uma influência muito forte, né? Ele é pioneiro nesse sentido. Então, depois do Mallarmé, nós temos, por exemplo, as vanguardas europeias, né? Então, nós temos, depois do Mallarmé, o futurismo, por exemplo. E o futurismo propõe também, né, uma libertação da palavra, e aí eles vão, tecnicamente, um pouco além. Eles vão usar sinais da matemática, eles vão colar elementos da propaganda, né, e elementos de outras linguagens inserir ali, mas quem propõe, a princípio, né, essa recuperação do aspecto visual da palavra e do espaço em branco como uma potência de sentido é o Mallarmé. Então, assim, ainda que não haja uma consciência direta nisso, né, nos novos escritores, é muito difícil negar, né, uma tradição, digamos assim, ainda que ele não tenha visto. Mas eu não sei, né? Os escritores costumam pesquisar bastante. Mas quem inicia todo esse movimento é o Mallarmé. Então, mas, assim, na questão da narrativa, eu perguntei por isso, né? Porque eu conheço o Lúcio Fato. O Lúcio Fato se vale, ele recorta. Como que é? Aqueles papeizinhos que tem uma oração. Como que a gente chama isso? Sabe, aquele Santo Expedito, aí tem uma oraçãozinha, esqueci o nome disso. Enfim, ele vai recortar propagandas, ele vai extrair trechos de transcrição de secretária eletrônica, vai trazer figuras e vai misturar com trechos narrativos, e ele vai trazer milhares de referências, de linguagens, de referências, e ele chama isso de uma instalação literária. Por quê? São fragmentos que a gente pode pensar, né, que tem uma temática em comum, que seria um universo, uma atmosfera metropolitana, mas são fragmentos de várias linguagens que não necessariamente dão continuidade a uma história ou outra. Elas todas juntas formam uma atmosfera de uma cidade moderna. E esses fragmentos todos podem ser percebidos, podem ser entendidos como operadores de leitura que vão
juntos, né, trazer um aspecto de dinâmica, né, e, enfim, que vão possibilitar essa leitura aberta, né, e que vão demandar uma certa atenção, uma participação do leitor para ser compreensível. E ele chama isso de uma tendência a uma instalação literária. Então, quer dizer, o Luiz de Fato não entende o próprio texto nem como uma narrativa, nem como qualquer outro gênero literário convencional. Ele chama o texto dele de instalação literária. Não há um consenso a respeito disso, porque é uma proposta muito recente, muito nova, mas é assim que ele compreende a proposta dele e de outros escritores que se valem desse aspecto, né, de multimediático, quem sabe. Mas aí fica uma reflexão em aberto, né? São questões que não temos respostas definitivas, temos propostas, pelo menos, né? Eu acho que o Ulisses também tem partituras lá no meio, né, do James Joyce. Tem esses recursos diferentes, assim. São escritores que, assim, sem dúvida nenhuma, eles colocam em xeque os gêneros literários convencionais. Então, para o pessoal enfim, né, de gêneros literários convencionais, a gente entende a poesia, a narrativa e o drama, né? Essa forma, né, de separação dos gêneros é algo que a gente herda da poesia do movimento neoclássico. O movimento neoclássico tinha um interesse, né? Eles eram movidos, né, por um intuito muito conservador, digamos assim. Poesia, poesia, narrativa, narrativa, quer dizer, comédia, comédia, tragédia, tragédia, e uma boa tragédia não pode ter aspectos da comédia e vice-versa. Mas acontece que, claro, o romantismo, depois do neoclassicismo, vai propor a junção né, dos diferentes numa única linguagem, e isso vem sido cada vez mais questionado. A literatura contemporânea hoje, inclusive, propõe a ascensão de novos gêneros, né? Convencionalmente são esses três, mas a literatura contemporânea propõe outros, como, por exemplo, esse, né, da instalação, que dialogaria com as artes plásticas, sobretudo, né? Mas o James Joyce participa dessa tendência moderna, né, no século XX, de libertar, né, a sua materialidade literária desses locais, né, classificativos convencionais, né? Ainda que a gente possa perceber nele alguma materialidade narrativa, apesar de ser difícil também dizer que provar que, por exemplo, não é um poema, né? O Otávio Paz poderia perceber ali um poema. Então, a partir, né, enfim, ele participa dessa geração, ele sucede a Mallarmé, né? Mas nós temos manifestações literárias e que é cada vez mais difícil a gente afirmar uma determinada pureza, porque são escritores que tendem justamente a desafiar, né, o cânone, as convenções. Eu ouvi alguém falando no chat? Não, eu só ia comentar uma coisa, professora, que a senhora discutiu essa questão do branco, né?
tem uma área, não sei se a senhora já ouviu falar da análise do discurso, que eles estudam o sentido do silêncio. Então, é mais ou menos nessa linha, assim, né? É claro que num aspecto bem mais linguístico, né? Mas tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo, assim, o efeito do silêncio nos textos, assim, é uma coisa bem interessante também. Nossa, muito interessante, mas de quem é mesmo? É da análise do discurso. Aí tem várias pessoas que falam, né? A que mais fala sobre isso é a Anne Orlando, né? Que é a grande nome da análise do discurso, né? Ai, se você pudesse passar depois a referência, Fernanda, por favor, é muito interessante Passo. mesmo. Inclusive, depois eu vou mandar um e-mail para vocês pedindo o número de WhatsApp, se vocês assim permitirem, se quiserem, para, se vocês, né, enfim, se sentirem confortáveis, a gente fazer um grupo de WhatsApp onde facilite o acesso aos textos, etc. Bom, o Mallarmé é uma referência um tanto quanto, né, da poesia concreta, voltando, né, a questão da poesia concreta, é uma referência explícita. Então, os nossos poetas, né, evidenciam, né, eles fazem questão de dizer, né, que são herdeiros, se reconhecem como herdeiros, né, e o projeto deles, nessa perspectiva, é uma continuidade daquilo que o Mallarmé propõe. Né? Mas, né, o que o Pedro Reis, o escritor, o professor, né, que propôs esse texto de apoio que estamos utilizando na nossa aula, relembra é que, na verdade, ainda que nós tenhamos a referência como do Mallarmé, né, como algo mais explícito, mais óbvio, né, relembra que, na verdade, toda escrita tem origem na pintura. E há outros escritores, outros estudiosos que vêm enfatizar essa mesma ideia, quer dizer, como é que a gente consegue ter acesso à palavra escrita? Porque a palavra nada mais é do que uma imagem sobre uma superfície. Para a gente conseguir ler uma palavra, precisa ter a sua imagem, a imagem da palavra, projetada em alguma superfície, seja essa superfície digital, como vocês estão vendo, ou superfície de uma lousa de quadro, ou superfície de um muro, né? E aí a gente poderia pensar, quem sabe, a Márcia Arbex, ela propõe um texto que a gente vai estudar também, que é a Poética do Visível. Ela propõe a ideia de que poderíamos pensar, inclusive, na pintura rupestre como a origem, né, dessa cultura escrita. Né? Porque se a gente compreende, né, a arte rupestre como uma espécie de narrativa, seja de sonhos, seja de registro de um dia de caça, quer dizer, a intenção era uma espécie de estabelecer uma espécie de comunicação. A partir da superfície da rocha, havia a sobreposição de imagens que procuravam estabelecer alguma comunicação. Então, quer dizer, a palavra só existe porque ela é uma imagem sobre uma determinada superfície. A gente vê a palavra. Então, a palavra, antes de ser a palavra escrita, né? Antes dela ser verbal, ela é visual. A palavra é visual, a palavra escrita, né? E aí, a gente poderia, nesse sentido, pensar que, na verdade, o que Mallarmé e, consequentemente, esses outros escritores modernos, outros movimentos modernos recuperam,
é essa potência visual da palavra. Lembrar que a palavra escrita não é apenas um registro, ela tem uma potência visual, que é explorada em outras civilizações, né? Egípcia, pelo hieróglifo, né? Pelos ideogramas, pela mandala, e etc. Então, os antecessores, né, da poesia concreta, na verdade, vem de muito antes. Claro que a gente tem uma voz preponderante, porque ela está mais próxima temporalmente, que é do Mallarmé, mas é o que Mallarmé, no mundo ocidental, é o sujeito que vai recuperar a potência visual da palavra para a composição literária. Quer dizer, a palavra não vai ser mais um suporte para falar de alguma coisa. A palavra vai ser aproveitada em toda a sua potência visual e sonora para a composição de uma estrutura, de uma nova estrutura literária. E aí, o que o Pedro Reis recupera também é que o haikai, né, essa forma poética japonesa, também é uma referência muito forte para a poesia concreta, né? Porque o haikai, com a sua concisão, né? Quer dizer, são poemas de 3 versos que tem 5 sílabas no primeiro, 7 no segundo, 5 no terceiro, também é uma inspiração, junto com a do Mallarmé, para a composição da poesia concreta. Quer dizer, os poetas concretos vão se valer dessa ideia de uma concisão do haikai, junto a essa potência visual, sonora, semântica do Mallarmé, né? Essa libertação da ideia do verso também, enquanto uma unidade poética, para propor o seu próprio projeto. Quem sabe uma nova linguagem poética. Então, falamos sobre isso, né? Quer dizer, à medida em que eles propõem poemas em que já não há mais uma estrutura de estrofes convencional, não há uma estrutura de versos, não há preocupação com rima, não há preocupação com metáforas, não tem metáfora na poesia concreta. A palavra ali, ela é o objeto, e se a palavra terra está posta ali, não é para ser uma metáfora de qualquer outra coisa. A palavra terra significa terra, né? Quer dizer, é uma proposta muito objetiva, né? De utilização, é quase uma mentalidade, né? De operacionalidade mesmo. O poeta é um engenheiro, né? Ele não está preocupado com subjetividade, né? Então, ele vai romper com essa ideia de uma cultura dominante da poesia como uma expressão de um sentimento, de um misticismo ou de um mistério. Não é essa a ideia. A ideia da poesia concreta é aproveitar a potência da palavra para propor novas formas poéticas, novas maneiras de leitura, né? Digamos assim, se o leitor outrora foi domesticado, né, com uma determinada forma de ler, como uma forma supostamente certa, a partir da poesia concreta, na verdade, até antes, né, o leitor vai conhecer novas potências, novas possibilidades de leitura. E é claro, né, há nisso um enfrentamento aos gêneros literários e artísticos convencionais, canonizados. Falamos sobre isso, né, da utilização, desculpa, tridimensional da palavra, verbo vocovisual, quer dizer, vai a potência semântica da palavra, a potência sonora da palavra e a potência visual da palavra. A palavra é posta em cena e ela é aproveitada a partir desses 3 alicerces. É uma poesia, portanto, como vocês puderam perceber,
intersemiótica, né? Isso porque ela vai ser a poesia concreta se vale da linguagem publicitária, mas ela se vale também da linguagem erudita, né? Para compreender a poesia concreta, o leitor deve saber minimamente da existência dos seus antecessores, né, como Mallarmé, como Joyce, quer dizer, para compreender essa proposta de novas possibilidades de leitura, novas possibilidades poéticas, mas ela também é popular, né, na medida em que se vale da publicidade, do cinema, né, de outras formas de linguagem próprias do mundo moderno para a composição de suas unidades poéticas. É uma poesia constelacional, quer dizer, ela oferece determinados operadores de leitura a partir dos quais o leitor deve necessariamente se debruçar para extrair seus possíveis efeitos de sentido. Enfim, né, o que propõe a poesia concreta é uma renovação da linguagem, quer dizer, é uma forma que uma linguagem poética que procura desestabilizar o leitor, provocar o leitor, né, promover a estranheza do leitor diante daquilo que ele está, diante daquilo que lhe é apresentado, quer dizer, o leitor necessariamente precisa participar, se empenhar, se engajar para ler, né, e ser o coautor daqueles textos. E dialoga um pouquinho com aquela questão que fala sobre do texto do Friedrich, sobre a poesia moderna, ela deixa a dissonância, né? Ela faz parte, ela não se resolve, digamos assim. Isso que a senhora falou. Mas exatamente, quer dizer, ela é uma materialidade artística, Vinícius, que provoca, sim, né? Ela quer tirar o leitor de um estado muito passivo, muito contemplativo. Ela promove, muitas vezes, um efeito de desconforto e, simultaneamente, ela demanda essa participação mesmo, né? Para o preenchimento de determinadas lacunas que, se não preenchidos, né, fica ausente de sentido, apesar, né, dos operadores de leitura estarem ali presentes. Dialoga perfeitamente com o texto que nós estudamos na primeira aula. Muito bem lembrado. Bom, aqui nós temos a referência do texto que foi utilizado como apoio na nossa aula. Ele está disponível lá no Moodle da nossa disciplina. E aí vocês vão ver que, enfim, né, com a leitura de vocês, vocês vão ter acesso a maiores detalhes, né? É um estudo bem aprofundado que o professor Pedro Reis desenvolve a respeito da poesia concreta, e é interessante porque ele é um português, né? E ele traz uma série de referências de teóricos e de poetas na Europa que produzem e que pensam na literatura concreta. Tem a Anna Hartley, por exemplo, né, que é uma escritora contemporânea que analisa esse hibridismo entre a literatura e as artes plásticas, mas ela também produz essa materialidade artística híbrida. E aí tem várias referências super interessantes lá. E aí, gente? Alguém gostaria de acrescentar algo? Eu gostei muito, me esclareceu muito, porque, igual eu te falei, eu estava achando meio confuso para mim, né, que é outra área, mas esclareceu bastante.
Aí uma dúvida, professor. Esses encontros, eles vão ser, tipo, semanalmente? Ou como que vai ser organizada essa questão dos nossos encontros? Gente, eu pensei em fazer da seguinte forma: eu vou parar a gravação aqui para depois ficar mais fácil a edição.